Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. A calor tem que estar animado, né? É o seguinte, eu vou explicar umas coisas básicas aqui. Se você entrou aí pela porta da frente, a maioria entrou, você percebeu que a escola dominical caprichou ali, né? Num design. E eu não sei se você teve a curiosidade de olhar na parte de trás, mas se você não viu, você vai ver que a escola dominical optou em lançar um desafio para os seus alunos, e ela colocou 5 tópicos, e vão estar lá atrás. E quando você descer, depois que acabar aqui o encerramento, você vai poder pegar esses tópicos. 1, 2, 3, 4 ou 5. São desafios que a escola dominical está lançando para que você consiga melhorar como aluno, né? E eu vou falar desses 5 tópicos, já que a escola dominical quis abranger isso para vocês, ela colocou como algo, né, um alvo a ser perseguido pelos alunos. Eu vou tratar desses 5 tópicos, só que preste atenção, são 5 para as 10, eu tenho que terminar essa aula 20 para as 11, então eu tenho praticamente menos de 50 minutos, concordam comigo? Eu vou extrapolar um pouquinho, eu vou me dar 50 minutos. Isso significa que eu tenho 10 minutos para cada tópico. Então, eu preciso da ajuda dos irmãos no seguinte sentido. Para quem está acostumado com as minhas aulas, eu sempre abro para as pessoas falarem e perguntarem, mas hoje eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu tenho 10 minutos para cada tópico e eu não posso fugir, e não é uma aula que eu vou dar sequência na semana que vem. Eu vou dar essa aula só hoje. Então, eu preciso terminar essa aula hoje. Então, eu vou trabalhar os 10 tópicos, os 5 tópicos, em 10 minutos cada um. E se você tiver perguntas, tudo bem. Quando acabar a escola dominical, você pode ir lá e me perguntar, e eu vou te ajudar, se você tiver com alguma dúvida. Mas agora não dá, porque se eu abrir para você qualquer pergunta, ou para você fazer algum comentário, eu não vou conseguir fazer o que eu preciso fazer hoje, que são falar 5 tópicos em 10 minutos cada um. Para isso, eu vou precisar de ajuda de uma pessoa que cronometre para mim os 10 minutos. E quando der os 10 minutos, pode levantar e avisar, careca, acabou seu tempo, né? Alguém pode fazer isso por mim? Eu preciso que alguém cronometre aí, sem furo, 10 minutos. Porque se eu me empolgar, ok? Eu vou perder o resto, e eu não posso. Então, eu tenho 10 minutos, e não precisa falar, falta 5, falta 4, não. Falou, Josué, deu 10, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, como já conversamos ontem, eu vou falar contigo hoje novamente. Não adianta nada estarmos aqui cientes, conscientes, estudiosos, aprendendo e sabendo o que nós devemos fazer. Nós precisamos da ação sobrenatural do Teu Santo Espírito, para que a nossa vida seja realmente transformada. Então, o que eu peço pela minha vida e a vida dos meus irmãos, é que sobrenaturalmente o Teu Santo Espírito esteja sobre nós, e o Senhor transforme as nossas vidas. Não apenas saiamos daqui com conhecimento, mas sejamos transformados por Ti, para ficarmos cada vez mais semelhantes a Teu Filho Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Eu vou falar dos tópicos, um por um. Pode contar, Rubinho, 10 minutos, tá? Eu vou começar a aula perguntando, será que essas metas que a superintendência da escola dominical estabeleceu para que seus alunos tentassem alcançar nesse ano de 2019, são metas apenas para um aluno da escola bíblica dominical? Será que é só isso que a gente deve pensar? Não, eu sou aluno da escola dominical, e então porque eu sou aluno da escola dominical, eu quero seguir essas metas? Não seriam essas metas o que um verdadeiro cristão deveria almejar, buscar? Então, pensa o seguinte, os 5 tópicos que nós vamos tratar aqui, você deve almejar porque você é aluno da escola dominical? Ou você deve almejar porque você é um cristão? Pense nisso, tá bom? Vamos lá. O primeiro tópico que a escola dominical colocou lá embaixo, que você vai poder pegar e colocar
o adesivinho lá na sua geladeira, onde você quiser, é uma dedicação na leitura da palavra de Deus. Ou seja, que os alunos da escola dominical sejam mais dedicados na palavra de Deus. Muito bem. Nós dizemos em todo o tempo que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Pois bem, ter isso em mente e abrir mão de buscar nela sabedoria para todas as coisas ou para todas as nossas decisões, me parece um tanto incoerente. Você não acha? Você diz que a Bíblia é a sua regra de fé e prática, ou seja, ela conduz a sua vida, ela conduz a sua fé e ela conduz a sua prática. Mas você não lê ela. Não é estranho? Você não vê isso de forma estranha? Não há algo estranho naquilo que você diz crer e naquilo que você faz? Responda isso para você. Se a Bíblia é a sua regra de fé e prática, você precisa ler, irmão. Mas você não precisa ler com alguém te empurrando para ler. Você tem que ler por prazer. Porque se ela é a palavra de Deus, significa que Deus está falando com você. Você tem prazer em ouvir a voz de Deus? Se você tem prazer, você lê. Se você não tem, eu sinto muito. O seu discurso é um, mas a sua prática é outra. Então a Bíblia não é a sua regra de fé e prática. E eu vou explicar por quê. Eu vou utilizar apenas 2 textos, tá? Por causa do nosso tempo. Clássicos, inclusive, para nos ajudar com esse tema. O primeiro é Salmo 119, 11. Abre aí. Obrigado, Adilson. Eu estou sem voz porque ontem no jogo do Palmeiras eu fiz muito quase. Vamos lá. Salmo 119, 11 diz o seguinte: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Me parece muito claro que o salmista tinha em mente sempre os ensinos da palavra de Deus para que a sua vida não fosse moldada pelos seus achômetros pecaminosos que estavam querendo direcionar o seu coração. Mas ele se alicerçava na palavra de Deus para não transgredir a lei de Deus. Você percebe o que ele fala? Eu guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. O que é pecado? É transgressão à lei de Deus. Como é que eu vou não transgredir a lei de Deus se eu não guardar no meu coração a própria lei de Deus? Não se engane, santo. Se você não estuda a Bíblia, se você não estuda a palavra de Deus, você não guarda ela. Aí sabe o que vai acontecer com a sua vida? As suas decisões, as suas ações serão baseadas nos seus achômetros. E os seus achômetros são pecaminosos. O seu coração é enganoso. A Bíblia diz que é enganoso o nosso coração. Então você tem 2 saídas. Ou você continua tomando as suas decisões pelos seus achômetros, ou você busca direção na palavra de Deus. Um outro texto que eu escolhi está em Salmo 119, versículo 105. E ele diz o seguinte, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você consegue entender o que o salmista estava dizendo? Ele sabia que os caminhos oferecidos pelo mundo são caminhos de trevas. E onde há trevas, há pecado. Logo, ele usava a palavra de Deus para iluminar o seu caminho. Porque onde a luz de Deus entrar, as trevas do pecado têm que sair. Irmãos, nossa luta não é contra qualquer coisa. A palavra de Deus fala que a nossa luta é contra os principados e potestades. Nós lutamos contra demônios. Nós lutamos contra forças espirituais que nós não temos força. O mundo está em trevas e nós temos que buscar em Deus e na palavra de Deus luz para o nosso caminho. O que o salmista está dizendo é que o caminho está em trevas e a palavra de Deus ela é
luz, ela é uma lâmpada para os meus pés, então ela ilumina o meu caminho. Ou seja, a luz de Deus penetra, o mal tem que sair. Aonde Deus entrar, o mal tem que sair. Aonde a luz de Deus entrar, o pecado tem que sair. O diabo vai correr, porque Deus é poderoso para isso. Você crê assim? Então valorize a palavra de Deus, meu querido. Todo pecador sempre vai achar um motivo para não ler a Bíblia. Mas todo verdadeiro cristão vai amá-la como um grande tesouro. Guarda isso. Todo pecador sempre vai achar um motivo para não ler a Bíblia. Ah, não tenho tempo. Ah, não dá. Ah, minha vida é uma correria. Você não tem ideia do que é o meu dia a dia. Meu dia a dia é uma correria. Nunca dá tempo. Mas todo verdadeiro cristão vai amá-la como um grande tesouro. Toda essa correria do seu dia a dia não vai te levar a algo superior que só Deus pode te dar. Então, um conselho que eu te dou: gaste um tempo com a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Estou no meu tempo ainda, Rubim? Estou nos 10 ainda? Você tem certeza, né? Estou confiando em você, hein, irmão? O Sérgio, ele passa para mim um devocional, um diário, pelo WhatsApp. Eu recebo todos os dias. Ele vem com uma porção da palavra de Deus e depois vem com um áudio de 3 minutos. Se você quiser receber, fala com o Sérgio, fala comigo. E a gente passa para você. Todos os dias eu recebo esse diário, irmãos. Todos os dias. Você vai ler um texto e você vai poder meditar 3 minutos sobre aquele texto. Tá bom no seu tempo ou a sua agenda está muito lotada para esses 3 minutos? Pensa nisso. Eu vou para o segundo tópico. Está quase em cima aí, né, Rubinho? Fiz em quantos? Falta 3? Ah, então tá bom. Então tá bom. Estou caminhando bem. O primeiro tópico é esse, dedicação na leitura da palavra. O segundo tópico é amor ao próximo. A escola dominical, ela deseja que o seu aluno ame mais o próximo. Isso deve ser um anseio do aluno ou do cristão? Vamos lá. Meu irmão, como é fácil para nós amar de palavras. Como é simples colocar um coraçãozinho no WhatsApp. Como às vezes para muitos é tão fácil dizer eu te amo. Como, porém, é difícil colocarmos em prática esse amor ao nosso próximo. A Bíblia é clara, né? Ela fala, não amemos de palavras, mas de ação. Eu não estou contra. Se quiser colocar coraçãozinho no WhatsApp, coloca, filho. Se colocar eu te amo no WhatsApp, coloca. Mas para a pessoa que recebe, as suas ações de amor serão muito mais válidas do que qualquer coraçãozinho que você coloque. Não basta dizer eu te amo. Você tem que realmente demonstrar esse amor. E isso é difícil para mim e é difícil para você. Mas vamos lá. Eu escolhi aqui também 2 textos, tá bom? Primeiro texto. Levítico 19, 18. Levítico capítulo 19, versículo 18. Tem na Bíblia, viu, irmãos? Eu garanto. Quando a pessoa fala, lê o quê? Você já percebe que a intimidade é isso aí. Levítico 19, 18. O texto diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Deus sempre se preocupou com a relação dos seus filhos com o próximo. Fosse ele do povo, estrangeiro, que habitava com o povo, ou mesmo outra pessoa que eles tivessem ali contato.
Nós somos a prova viva do amor de Deus habitando na terra. O amor de Deus tem que estar em nós. Quando Deus escolhe o seu povo, Ele não escolhe o povo porque era um povo melhor do que os outros, ou maior, você sabe disso, você que já estudou aí o Antigo Testamento, sabe que Deus é claro. Ele fala, eu não escolhi você, Israel, porque você era uma nação grande, poderosa, então eu olhei para você e falei, vai dar um bom exército, são pessoas valorosas. Não, eu te escolhi, você era a menor das nações, mas eu te escolhi e eu te amei. Mas eu amei vocês e escolhi vocês para que vocês também se amem. E eu quero que vocês sejam diferentes daqueles povos que não se amam, que não sabem o que é amor, que só o tempo todo lutam, matam e matam um ao outro. Eu quero que vocês sejam diferentes. Mas Deus, conhecendo o pecado do povo, estabelece então leis e regras, que se você pegar o livro de Levítico, você vai ver muitas delas, onde Deus estabelece várias ações que a pessoa tinha que ter com o seu próximo. Isso é um pouco triste, sabe por quê, irmãos? Porque, na verdade, as pessoas não deveriam ter leis para fazer isso. Elas deveriam fazer isso por amor, apenas por amor. Mas Deus estabelece lei, é mais ou menos assim, é para ser por amor, mas se não for por amor, você vai ser punido pela própria lei, porque a lei tinha que ser seguida ou ela teria punições. Mas o que é interessante nesse texto é que Deus estabelece uma condição. Ele fala, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque eu sou o seu Senhor, e eu quero que você ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Eu fiz uma pergunta aqui. Você consegue olhar menos para si e demonstrar em ações o amor que você deve ter ao seu próximo? Deus estabeleceu um padrão aí. Você deve amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Você se ama, filho? Você se ama. Eu sei que você se ama, né? Você se ama, você cuida de você, você tem um amor por você incrível, né? O seu eu, assim, ele está bem guardadinho lá, é bem reservado. Aliás, a questão de muitas brigas por aí, casais, pais e filhos, é exatamente porque é o seu eu que você quer que impere. Então eu sei que você se ama. O que Deus está propondo, e o padrão é de Deus, não é meu, hein? Não fui eu que estabeleci esse padrão. O que Deus está dizendo é que você deve amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Esse padrão é alto. Então, quando a escola dominical busca isso, o que ela quer? Ela quer que exatamente a mesma Bíblia te direcione a fazer a vontade de Deus com relação ao amor ao seu próximo. Então, mais uma vez, não é um achômetro, né? Você não pode amar quem você quer, nem eu. Eu tenho uma ideia interessante de amor ao próximo se eu quiser ser um pecador. É simples. Faz uma fila na minha frente e eu olho. Se eu não gostar, eu falo, não, próximo. Não, próximo, né? Isso seria amor ao próximo, né? Uma ideia bem pecadora de eu escolher quem eu quero amar. Não, eu quero amar esse eu não quero. Preste atenção. É fácil amar as pessoas agradáveis. Aliás, Jesus vai falar disso. Ele fala, se você ama a pessoa que te faz bem, isso é fácil. Deixa eu falar para você. Até os gentios lá, até as pessoas que não são de Cristo, que não pertencem ainda ao nosso reino, elas fazem isso. Mas você tem que amar as pessoas difíceis de amar. E não é só aqui dentro. Aqui dentro, irmãos, eu não estaria nem contextualizando, que eu acho que se você não conseguir amar as pessoas que foram salvas pelo mesmo sangue que você precisa redefinir uma série de coisas na sua vida. Mas é amar o seu amigo do trabalho, o seu chefe, o seu vizinho, e demonstrar esse amor em ações, e isso não é fácil. Outro texto. Mateus 22, 39. Mateus 22, 39. Mateus, capítulo 22, versículo 39. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem disse isso, irmãos? Foi Jesus. Bom,
Quem disse isso foi Jesus. E quando Jesus disse isso? Quando foi interrogado por um fariseu, qual era o maior dos mandamentos, ou qual era o grande mandamento da lei? E Jesus dá uma resposta que ultrapassa a pergunta do fariseu. E faz isso de propósito, para mostrar a todos eles e a todos nós que não adianta você dizer que ama a Deus se você não ama o seu próximo. Eu não sei se você percebeu, mas as leis, os 10 mandamentos, os 5 primeiros direcionam o seu relacionamento com Deus e os 5 últimos, o seu relacionamento com o seu próximo. Quando o fariseu chega para Jesus e pergunta, mestre, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus fala, o maior dos mandamentos é, amarás ao teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força e de todo o teu coração. E ele já emenda. E o segundo, semelhante a esse, é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Deus não está dando uma opção para você amar o seu próximo. Ele está dizendo que se você é um cristão, você ama o seu próximo. Você não olha para o seu umbigo, você olha para as pessoas. Você vai adiante, você caminha adiante com essas pessoas. E ele coloca isso na lei. Ele fala, olha, amarás o teu Deus acima de todas as coisas. E semelhante a isso, você tem que amar o seu próximo. Sabe por quê? Porque ele vai falar para você, ele vai olhar para você e vai dizer, não adianta você dizer que ama a mim, que você não vê, se você não consegue amar o seu próximo a quem você vê. Há um equívoco da sua parte. Ah, eu sou crente em Jesus, eu não preciso de ninguém. Jesus é suficiente, eu não preciso de igreja, eu não preciso de nada. O negócio é comigo e com Deus, é com você e com Deus mesmo, principalmente no dia do juízo final. Não adianta escorar em alguém, não. Deus vai cobrar de você mesmo. Agora, preste atenção. Quem estabeleceu o próximo não fui eu. Foi Deus. Quem estabeleceu a lei que você deve amar o seu próximo, não fui eu, foi Deus. Se você não quer, discute com ele. Fala, Senhor, tem um pequeno problema nessa lei aqui, acho que o senhor está meio equivocado, né? Tem que amar o meu próximo. Mas Deus não te deu essa opção. Cristão, acorda, Deus não deu opção. Ele falou, amarás ao teu próximo como você ama a si mesmo. Qualquer coisa fora disso, você está fora do padrão de Deus. Todo pecador sempre vai achar um motivo para não amar o seu próximo, mas o verdadeiro cristão vai amá-lo como ama a si mesmo. Todo pecador sempre vai achar um motivo para não amar o seu próximo, mas o verdadeiro cristão vai amá-lo como ama a si mesmo. Terceiro ponto. Obrigado, Rubim. Terceiro ponto que a escola dominical estabeleceu é pregação do evangelho. Ela está preocupada que os seus alunos não só levem a Bíblia como regra de fé e prática, não só amem o seu próximo, mas também preguem o evangelho. Isso é função de aluno de escola dominical ou é função de um cristão? Presta atenção. Eu fico pensando aqui, como é que uma pessoa que se diz cristã não se preocupa em pregar o evangelho? Afinal, não foi exatamente através da pregação desse evangelho que você foi alcançado por Deus? Santo, santa, como é que Deus te alcançou? Alguém não pregou o evangelho para você? E agora você não quer pregar o evangelho? Que cristão sou eu e que cristão é você? Se você fala, pregar o evangelho, deixa com o pastor, com os presbíteros lá, com o pessoal do Carta Viva. Sai do Carta Morta, meu filho, né? Que é o que você está sendo, porque se você não prega o evangelho, você é um terreno que está sendo preparado para outra coisa. Você precisa pregar o evangelho, senão Satanás ele vai ocupar o seu tempo para que você não pregue o evangelho. E mais uma vez, isso não me parece ser uma opção. Deixa eu ver agora se eu sou um cristão, se eu vou pregar o evangelho ou não, né? Se eu tenho tempo na minha agenda, na minha corrida agenda, porque eu trabalho muito, se eu tenho tempo de pregar o evangelho. Não me parece que Deus está dando a mim e a você uma opção de pregar o evangelho. Eu também separei 2 textos aqui. Vamos lá. Marcos 16, 15. Marcos 16, 15.
E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem disse isso? Mais uma vez, quem está dizendo isso é Jesus. Por que que Jesus faz isso? Porque o evangelho é a base das verdades fundamentais da obra de Cristo na cruz. E o resultado é puro e simples. Ele vai dizer mais adiante: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Para Deus é muito claro. Só tem dois tipos de pessoas vivendo no mundo: os que já estão sob o evangelho e sobre a graça de Cristo, e os que não estão. Nós é que colocamos outras pessoas num caminho. Não, esse está quase salvo, esse está quase lá, esse cara é bom. Não, como o liberalino pregou de manhã, muita gente, não, eu vou para o céu se Deus quiser, né, porque eu sou uma pessoa boa. Para Deus, para Cristo, a coisa é muito clara: ide por todo mundo e pregai o evangelho, porque aquele que crer será salvo, e o que não crer está condenado. Ele é muito claro, né, irmãos? Ele não diz, eu sou um caminho, uma opção, dá uma chance para mim. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar até o Pai a não ser por mim, porque Deus estabeleceu assim. Não adianta você tentar dar outro jeito, não tem. Deus estabeleceu assim. Eu não sei se você já estudou sobre poder autolimitante de Deus, mas Deus, Ele tem um poder autolimitante. O que é isso? É quando Deus estabelece limites para Ele mesmo, e Ele estabeleceu que vai salvar as pessoas em Cristo Jesus. Isso quer dizer que Deus não vai salvar nenhuma pessoa fora de Cristo Jesus, porque Ele estabeleceu fazer isso. Por isso que Jesus fala, todo que o Pai me dá, esse há de vir a mim, e o que vem a mim eu não vou lançar fora, porque eu tenho um acerto com o Pai. Eu morri por um povo, e Deus vai me mandar esse povo por quem eu morri. Jesus não é alguém desesperado, pedindo para que você entre no coração, para que ele entre no seu coração. Jesus serviu a vontade do Pai, e Deus tem isso estabelecido, e Ele não vai fugir disso. Então, religiões, ecumenismo, uma série de coisas, querendo te dizer, não, muitas pessoas vão para o céu sim, mesmo não crendo em Cristo Jesus, isso é mentira do diabo. Não vai ninguém para o céu, a não ser por meio de Cristo. E se você não pregar isso, você está desfazendo o que Paulo está dizendo. Se alguém vier aqui e pregar um outro evangelho que não seja esse, ainda que seja um anjo, seja condenado, seja considerado, muito obrigado Rubinho, anátema, que quer dizer maldito. Ele está ensinando outra coisa. É o que mais se ensina por aí. Quando a Bíblia diz, quando Jesus falou assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho, Ele está falando, fala de mim, fala o que eu fiz na cruz. Você não é o evangelho santo. Não é para falar de você, é para falar de Jesus, é para falar o que Jesus fez na sua vida, o que Jesus transforma, porque é Ele que tem que aparecer no evangelho, não é você. Mais uma vez Jesus está nos dizendo isso. Não adianta, presta atenção nisso, não adianta você querer dar um jeitinho de colocar as pessoas que você gosta no céu, sem confrontá-las com as verdades do evangelho. Não adianta. Não se engane. Mas o meu amigo do trabalho, nossa, Josué, ele é melhor que muito crente. Que muito crente deve ser, que cristão não é. Porque como uma pessoa que está na impiedade pode ser melhor que uma pessoa que Deus já salvou? Você está colocando a obra de Deus em dúvida aí, meu querido. Então, se você ama uma pessoa de paixão e gosta dela, ela é teu aluno na escola, ou ela é teu amigo da escola, ou é teu amigo de trabalho, prega o evangelho para ela, porque sem Cristo ela vai para o inferno, com toda a bondade dela. E você sabe disso. O segundo texto é Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Abriu, querido? Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mais uma vez, não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio Senhor Jesus. Você quer pregar o evangelho, você precisa falar de Cristo.
Não tem outro caminho que não seja falar de Cristo. Paulo está sendo claro ao dizer aos romanos que a salvação estava em Cristo e que todo aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo. E é nesse ponto que ele vai falar que como as pessoas iriam crer se elas não ouvissem. Só depois da sua casa você acompanhar o texto. Ele vai falar, a salvação é pela fé, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas como elas vão ouvir se alguém não pregar? Ele linka as coisas. Isso quer dizer que todas as pessoas vão ser salvas? Não. Porque o resultado da pregação não é com você, nunca foi. Deus nunca vai te cobrar. Você não conseguiu converter ninguém com a sua mensagem? Não. Deus vai te cobrar quantas pessoas você falou de Cristo. O resultado da pregação é com Deus, não é com você. Isso é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Nunca foi você, nunca fui eu. Então para com essa conversa, não sei falar direito. Meu filho, ora, pede para que Deus te use. Não consegue falar, escreve. Você escreve tão rápido no WhatsApp, né? Dos dedos nervosos. Prega pelo WhatsApp, você tem dificuldade de falar. Meios não faltam. Talvez falte vida, mas meios não faltem. Mas você precisa pregar. Por quê? Porque a salvação vem pela fé e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, ele mesmo dá a resposta. É preciso pregar o evangelho. Todos crerão? Não. Ele vai falar disso nos versículos adiante. Mas o resultado da pregação não é com você. Isso é com Deus e você tem que pregar o evangelho. Todo pecador sempre vai achar um motivo para não pregar o evangelho. Mas o verdadeiro cristão vai usar todos os meios que tiver ao seu alcance para fazê-lo. Todo pecador sempre vai achar um motivo para não pregar o evangelho, mas o verdadeiro cristão vai usar todos os meios que tiver ao seu alcance. Mas tem mais um tópico que a escola dominical estabeleceu. E é o quarto tópico. E eu estou no meu tempo, mais ou menos, né, Rubinho? O quarto tópico é comprometido na obra. A escola dominical está preocupada que você seja um aluno comprometido na obra de Deus. Não vem aqui, senta e levanta e vai embora. Comprometido. Essa é uma preocupação de um aluno da escola dominical ou de um cristão? Cristão é comprometido com a obra de Cristo. Aliás, você sabe o que você é chamado de cristão? Porque você é comprometido com Cristo. Então, se você é cristão e não é comprometido com Cristo, você não é cristão. Você é qualquer coisa, menos cristão. Isso precisa entender. E eu não estou aqui para você gostar de mim. Eu estou aqui para falar para você o que você precisa ouvir da palavra de Deus. Cristão não é quem crê em Cristo, o santo. Porque o diabo crê em Cristo e eu não consigo enxergar o diabo como cristão. Cristão é quem crê na obra redentora de Cristo e faz a sua vontade. Aliás, Jesus não é muito claro quando ele diz, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que obedece a minha palavra, aquele que faz a minha vontade. Isso é muito claro. Irmãos, como tem crente frequentando a antessala do inferno e não sabe. Vão tomar um susto muito grande no dia final. Vamos lá. Eu escolhi 2 textos aqui também. Primeiro, o que você entende por comprometimento? Quando estamos comprometidos com alguma coisa ou em alguma causa, isso quer dizer que daremos o que temos de melhor por aquilo. Do contrário, não estamos comprometidos. Eu estou falando alguma mentira? Quando você está comprometido, você dá o melhor que você tem. Você está comprometido com aquilo. Agora, quando você não está comprometido, você deixa a coisa andar. Quando você está comprometido com o seu trabalho, você dá o melhor pelo seu trabalho. Quando você está comprometido com o seu casamento, você dá o melhor pelo seu casamento. Quando você está comprometido com a sua escola, com a sua faculdade, que aliás seu pai paga uma fortuna, muitas vezes você falta, você está comprometido ali. Você está dando o melhor de si. E na obra de Deus, será que é diferente? A grande pergunta que eu faço é, a obra é só de Deus? Ou é sua também? Tem um hino que o coral já cantou e que eu gosto muito. Já vai uma dica. A causa é tua, Salvador, a causa que abraçamos. Né? A causa é tua, Salvador, a causa que abraçamos. Uma letra linda.
A causa de Deus, você abraça ela? A obra de Deus, você abraça ela? O primeiro texto que eu escolhi está em João 5,36. João capítulo 5, versículo 36. João 5,36. Olha o que Jesus vai dizer. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito que o Pai me enviou. Jesus, apesar de todo o comprometimento que ele tinha com a obra, ele era questionado. E ele fala, olha, João testifica de mim, mas eu tenho alguém maior que João. Eu tenho o próprio Pai que testifica de mim. Deixa eu te explicar uma coisa. No Antigo Testamento, não podia você testemunhar a seu favor. Você ser o seu próprio testemunho. Alguém tinha que testemunhar a seu favor. Não adianta eu falar, eu sou Josué, sou gente boa. Não, alguém tinha que falar, Josué é gente boa. Alguém tinha que testemunhar a meu favor. Então, o que Jesus está dizendo é que João testemunhou sobre Jesus. Ele falou sobre Jesus. E Jesus, ele vai falar assim, o Pai testifica de mim. Eu nem preciso de um testemunho humano, se você olhar o texto mais com clareza depois. O Pai testifica de mim. Então eu fiz aqui, irmãos, uma pergunta. Olha aí, olha Jesus aí novamente nos dando uma grande lição do que é ser comprometido com a obra de Deus. Pergunta, será que eu realmente preciso dizer para vocês até onde foi o comprometimento de Jesus com a obra de Deus? Será que eu preciso refrescar a sua cabeça e a minha? Até onde foi o comprometimento da obra com Jesus com a obra de Deus? Ele não levou até a cruz? Ele não morreu até a cruz para que eu e você tivéssemos vida? Aliás, nada disso aqui faria sentido essa manhã se Jesus não tivesse sido comprometido com a obra de Deus até o final. Estaríamos aqui fazendo o quê? Um ajuntamento. Era melhor ir para a praia, né? Calor, protetor 190. Mas, não, nós estamos aqui porque nós cremos que Jesus foi comprometido, e ele foi realmente comprometido. Ele era um testemunho vivo da obra de Deus na terra. Jesus era tão comprometido com a obra de Deus, que o próprio Deus vai dizer isso no batismo de Jesus, quando ele fala, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer, ele faz a minha vontade. Jesus fala, eu estou aqui não para fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Você quer ser comprometido com a obra de Deus? Você quer mesmo? Faz a vontade dele. Segue a vontade de Deus, porque só assim você vai ser comprometido com a obra de Deus. Olhe menos para você e olhe mais para Deus. Todos os dons e talentos que Deus te deu, e você simplesmente, às vezes, senta no banco e fala, o negócio na igreja comigo é sentar e levantar. E quando alguém quer ajudar, você já bota prego aí. Nossa, vai fazer tudo isso na igreja? Minha esposa vai voltar para o coral hoje. Amém, irmãos. Dormirei em paz à tarde, né? Mas ela quer voltar, vai, santa, canta. Vai lá, canta, sem problema. Você gosta de cantar, canta. Deixa eu lecionar e você canta, né? Tem coisa para fazer na obra de Deus. Você já se encaixou? Ou você é aquele que gosta de sentar e ouvir? Aí eu sento, ouço, depois vou embora. Aí pode ser que eu gosto, pode ser que eu não gosto. Aqui não é um teatro não, viu, filho? Aqui não é um teatro. Você quer gostar? Vai para o circo, vai para o teatro, vai para o cinema, vai para qualquer lugar. Aqui você adora a Deus. Em culto e adoração, em aula de escola dominical e com tua vida, fora daqui. Porque nós temos, Paulo vai falar, não vos conformeis com esse presente século, mas renovai a sua mente, a sua vida. Isso é o seu culto racional. E você deve isso a Deus todos os dias. Jesus era comprometido com a obra. Você é cristão? Você é um tipo de Cristo. Você tem que ser comprometido. Se você não for, você não é um cristão. Eu sinto muito em dizer isso para você. Mais uma vez eu vou repetir, eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir. Eu estou aqui para falar o que Deus mandou eu falar para vocês. E Ele fala para mim também. Porque eu preciso melhorar em todas as áreas desses tópicos. O primeiro que apanhou fui eu. Fala, Senhor, né? Vai batendo. Vamos lá. O segundo texto que eu escolhi é Tiago 2,17. Abre lá. Também tem na Bíblia, viu, irmãos, Tiago?
Tiago 2,17. Tiago 2,17 vai dizer o seguinte: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago é muito claro, ele une a fé com as obras, e ele é muito claro em dizer, não adianta você dizer que tem fé, se essa fé não produz em você obras para o reino de Deus, obras as quais você anda nela, em você e fora de você para as pessoas. Ele linka as coisas de uma forma, e ele diz assim, não basta dizer que é um cristão, você precisa viver isso. Não basta você falar que você é de Cristo, você precisa viver. Se você não tem obras, a sua fé é morta. Não sou eu que estou dizendo isso, foi Deus quem disse através de Tiago. Tiago é muito claro quando diz que a mesma fé que nos salva, produz em nós um comprometimento com a obra de Deus. Não se engane, meu irmão. Se você diz que é salvo, que pertence ao reino de Deus, mas não quer nenhum comprometimento com a obra de Deus, é hora de você avaliar profundamente o que você entende por ser um cristão. Os casais estão acostumados comigo na classe, eu falo, vocês são cristãos ou frequentadores de igreja? E essa pergunta eu faço para você. Você é um cristão ou você é um frequentador de igreja? Aqui você é uma pessoa, mas quando você sai daqui, você desliga o botão, despede do pastor, despede do presbítero, dos amigos, despede de Deus, fala, Senhor, se o Senhor vir no domingo que vem, a gente se encontra. Porque lá fora, eu vou tocar minha vida, tem que ganhar meu pão, tem que fazer minhas coisas. E nem teu vizinho sabe que você é crente. E às vezes não sabe porque o seu testemunho é ruim. As coisas que ele ouve, né? Os berros, os palavrões, as coisas que saem da tua casa não proferem algo sobre algo assim. Todo pecador sempre vai achar um motivo para não estar comprometido com a obra de Deus. Mas o verdadeiro cristão já nasce comprometido com ela. Todo pecador sempre vai achar um motivo para não estar comprometido com a obra de Deus, mas o verdadeiro cristão já nasce comprometido com ela. O cristão nasce comprometido. Não é você nasce, o cristão nasce. Quando nasce um cristão, quando Deus regenera uma pessoa, nasce um cristão, essa pessoa já nasce comprometida com o reino de Deus. Se ela não está comprometida, tem algo errado. Último tópico. Estou no tempo, né? Fidelidade no dízimo. A escola dominical está preocupada que os seus alunos sejam fiéis aos dízimos. E mais uma vez eu vou fazer uma pergunta. Isso é coisa de aluno ou é algo de cristão? E aqui foi onde eu mais apanhei, viu, irmãos? Porque embora eu tenha ficado desempregado um tempo, eu sempre relaxei muito nessa área e Deus tem que trabalhar muito na minha vida nisso também. Vamos lá. Esse é assunto que poucos gostam de tratar, principalmente porque parece que o dízimo é um verdadeiro fardo obrigatório. O dízimo parece que é um fardo. Ele vem para você e para mim, parece que é um fardo obrigatório. Quase que você fala, que droga, esqueci do dízimo. Deu certinho suas contas. Bateu, né? Recebeu 1 milhão, deu 1 milhão. Que droga, esqueci do dízimo, né? Deveria ser assim, irmãos? Para um cristão, o dízimo deveria ser um fardo pesado, uma obrigação. Às vezes assim, não, agora eu sou oficial, eu tenho que ser exemplo. Não, agora eu sou professor, eu tenho um cargo na igreja, eu tenho que ser exemplo. Você tem que ser mesmo, ainda bem que você está pensando assim. Mas não é assim, não é isso que deveria acontecer na sua cabeça. O dízimo não deveria ser algo obrigatório para você. Eu escolhi 2 textos. Abre aí. Gênesis 28, 22. Gênesis 28, 22. Gênesis capítulo 28, versículo 22.
E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Sabe quem disse isso? Foi Jacó. Quem disse isso foi Jacó, depois que Deus lhe apareceu em um sonho, ele disse que ele tinha um Deus e que esse Deus seria com ele e com toda a sua geração. Vocês se lembram da história de Jacó? Mas Jacó, em sintonia com a sua mãe, enganou o seu pai Isaque, se passando por Esaú e ganhando a bênção. Esaú, como um bom, né, e normal pecador, falou, vou matar você. Né? Tudo bem, você roubou minha bênção, eu vou te matar. Né? E o que Jacó fez? Correu, fugiu. E ficou fugindo de Esaú, com medo. Sabia que tinha feito a coisa errada. Num desses momentos, ele se deita, né, num confortável travesseiro de pedra, e dorme e tem um sonho. E nesse sonho, ele tem um sonho com uma escada, a famosa escada de Jacó, né, que o pessoal fala, e ele vê anjos subindo e descendo, e Deus ali fala com ele. E fala, eu serei contigo e de ti, assim como eu prometi para o teu avô Abraão, para o teu pai Isaque, eu farei de ti, Jacó, também uma grande nação. Você será uma grande nação, eu estarei contigo. Quando ele acorda desse sonho, ele prepara ali um altar sobre aquela pedra que ele estabeleceu, e ele prepara um altar. E nesse altar, durante esse culto que ele prepara, ele fala, Deus, tudo que o Senhor me conceder, eu vou te dar o dízimo. Tem uma coisa que talvez você não percebeu aí. A lei mosaica do dízimo nem havia sido estabelecida ainda, irmão. Não tinha lei mosaica. Moisés ainda não estava ali. Todo o que Deus estabeleceu sobre dízimo ali, para que o povo desse o dízimo, para que os levitas se dedicassem ao templo, e todas as coisas fossem dedicadas a Deus, e servido aos levitas e as outras coisas, não tinha isso como lei. Ele ofereceu, partiu do coração dele, porque ele viu que Abraão fez isso no passado. Abraão fez isso com Melquisedeque, e Abraão fez isso quando também em cultos a Deus ele oferecia o dízimo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa foi uma resposta de amor da parte de Jacó, em resposta a um Deus que o amou primeiro. A ideia de dar o dízimo partiu do coração de Jacó. Você entende isso? Partiu do coração. Se não tiver no seu coração, você não será dizimista. Sabe por quê? Porque não está no teu coração. Ah, Josué, eu ganho salário mínimo. Se o dízimo estiver no teu coração, irmão, você vai dar sobre o salário mínimo. Ah, se eu ganhasse 10 mil. Não, é que se eu ganhasse 10 mil, se o dízimo não estiver no teu coração, meu querido, você vai ganhar 20 mil reais. E você nunca vai botar um centavo no envelope. Sabe por quê? Porque ele não está no teu coração. E eu preciso ser duro comigo e com você. Deus não precisa do seu dinheiro e nem do meu. Ele é o dono da prata e do ouro. Ele está testando aí a tua fidelidade. Ele está testando aí quem é que manda nesse teu coração. Se é Ele ou se é o próprio dinheiro. Aliás, Jesus vai falar do perigo das riquezas. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Ou você vai se dedicar a um, ou você vai se dedicar ao outro. Você acha que você conquistou alguma coisa, mas tudo é que Deus que te deu. Josué, o trabalho, você trabalha com a saúde que Deus te deu, com o emprego que Deus te deu. Tudo Deus te deu, sabedoria, inteligência, tudo que você faz, Deus te deu. E Ele não quer apenas a sua gratidão. O dízimo é simplesmente uma forma de você mostrar essa gratidão. Eu escolhi outro texto e eu preciso encerrar aqui, meu tempo está ali em cima. Abre aí, Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas.
Olha aí Jesus de novo, nos ajudando nessa aula. Quantas pessoas, de forma equivocada, pensam assim, ó. De que adianta eu dar o dízimo e ser um fofoqueiro? Do que adianta eu dar um dízimo e ser uma pessoa com olhos errados? Do que adianta eu dar o dízimo e não fazer a vontade de Deus em outras áreas? Isso é uma grande desculpa de um grande pecador. É triste, irmãos. Mas às vezes as pessoas não dão dízimo porque elas não concordam com o conselho. Eu não concordo com o que o conselho faz, não dou dízimo. Fala isso para Deus, meu filho, minha filha. Que você não deu o dízimo que é de Deus porque você não concorda com o conselho. Você não concorda com o conselho? Usa a lei. Escreve uma carta por escrito, ó. Não concordo com isso, com isso, com isso, com isso, com isso. A gente vai ler e vai analisar. Se tiver uma coisa que a gente precisa corrigir, humildemente nós corrigiremos. Agora, você fala para mim ou para qualquer pessoa, não dou dízimo porque eu não concordo com essa administração. Ô santo. Você realmente acha que você está certo? É isso que você vai dizer para Deus? Deus, eu não entrego o teu dízimo porque eu não concordo com a liderança da minha igreja. Você não concorda com a liderança da sua igreja, irmão? Desculpa, eu vou ser duro e pesado. Pede para sair. Porque você se comprometeu aqui a ser submisso a toda a liderança da igreja. Então você está fugindo com a sua palavra, meu irmão e minha irmã. Ah, Josué, não tem nada a ver com isso. Não sobra mesmo. É claro que não vai sobrar. Na lista você deixou por último. Você não deixou em primeiro. Você teria que deixar em primeiro. Eu teria que deixar em primeiro. Se nós não fazemos isso, nós temos uma deficiência que precisa ser corrigida. Sabe qual é o grande problema meu e seu? E não só na área do dízimo, mas também na área do dízimo. Eu sei que eu estou errado. E aí? Eu sei que eu estou errado. Se você sabe que está errado, santo, muda. Transforma a sua vida. Muda o seu procedimento. Oh Deus, eu sei que eu estou errado. Lembra aquele cara que chegou para Deus, oh Senhor, eu sei que o Senhor colhe onde não ceifa, que o Senhor isso, que o Senhor aquilo, eu sei que eu estou errado. Aí Deus falou, oh, bom servo e fiel, vem cá, né? Eu sei que você é um coitadinho. Ele falou, não, você foi negligente, você não entendeu o meu reino. Tira até o que é teu, dá para o outro. Você tem que estar comprometido com o reino de Deus em tudo, inclusive nisso, porque isso mostra a sua gratidão. De que adianta eu dar o dízimo, talvez você pense. Veja como Jesus trata da importância de você não ser apenas um legalista. Ele não anula o dízimo aqui, irmão. Às vezes as pessoas falam, está vendo? Jesus mesmo censurou os fariseus. Está cheio de fariseu dizimista que foi para o inferno e foi para o inferno mesmo. Porque era um legalista, dava o dízimo sem a noção. E Jesus fala para ele, olha, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, disso, daquilo. Você sabia que o fariseu nem comia na casa de outras pessoas, porque ele não podia dar o dízimo da comida? Então ele não ia. Isso era um legalismo que eles estavam apegados. E Jesus está falando, olha o que Jesus vai falar assim. Ele não anula o dízimo, ele chama a atenção para a importância de se observar a lei da justiça de Deus de um modo completo. Então ele vai falar, olha, vocês estão craque no dízimo, né? Mas no resto vocês não estão nem aí. Aí ele censura as coisas mais importantes da lei, a justiça de Deus, vocês não estão nem aí. Para o dízimo vocês estão alinhados, mas para o resto não. Aí ele termina e ele fala, olha, buscai essas coisas que vocês não estão fazendo, sem deixar de fazer aquelas. Ele é claro aqui, só não enxerga quem não quer. Ele está dizendo, ele não está dizendo para você não ser dizimista. Ele não está dizendo para você falar assim, olha, se eu não consigo viver na outra área, então também não vou viver nessa. Não, ele está falando, vive nessa, que você não está vivendo, sem deixar de viver aquela. E isso, irmão, vale para toda a área da sua vida. Se tem área que você é fraco, você precisa melhorar aquela área e não deixar de fazer a boa. E muita gente faz isso. Ah, já estou ruim nessa mesmo, já vai para o resto. Não. Naquilo que você, capacitado por Deus, está bem, fique, mas melhor é outra que não está. Não tem desculpa, viu, irmão? Nem para mim, nem para você. Todo pecador sempre vai achar um motivo para não dizimar, mas o verdadeiro cristão vai amar e sentir honrado em poder colaborar com o reino de Deus. Todo pecador sempre vai achar um motivo para não dizimar,
mais o verdadeiro cristão vai achar, vai amar e vai se sentir honrado em poder colaborar com o reino de Deus. Isso é um privilégio que Deus te dá. Eu concluo essa aula dizendo o seguinte: que essas metas estabelecidas são o mínimo que você pode demonstrar em ação que você ama Deus acima de tudo e acima de todos. Porque está sendo muito dito isso, né? O Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Você precisa amar Deus acima de tudo e acima de todos. E esses itens que nós falamos aqui vão apenas te ajudar a demonstrar que você quer ser um cristão de fato, de palavra e de coração. Não apenas de palavra, mas de ação. Que Deus esteja à nossa frente, nos capacitando para sermos de fato cristãos, segundo o padrão dele e não segundo o nosso padrão. Vamos orar? Pai, diante de tudo que foi exposto aqui, eu chego à seguinte conclusão: não há ninguém aqui dentro, a começar por mim, que seja capaz de cumprir esses 5 pontos, sem a tua unção, sem a tua graça, sem a tua misericórdia, sem o teu amor, sem o teu perdão. Nós realmente precisamos de ti, para que todas as áreas da nossa vida sejam realmente trabalhadas por ti. Eu não sou melhor do que nenhum deles, e o Senhor sabe disso. Eu preciso tanto da tua graça e da tua misericórdia diariamente, como cada um dos meus irmãos. Mas, Senhor, que nós saiamos daqui, pelo menos com esse senso de responsabilidade, e que o teu Santo Espírito realmente transforme os nossos corações, para que o Senhor aí do céu olhe e fale para cada um de nós: ali vai um amigo meu, porque ele faz a minha vontade. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.